Fala pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus sobre a tua vida. Nós vimos no último vídeo que a direção própria do homem é muito falha, é muito imperfeita, é muito falível. Muitos homens são completamente escravizados por uma direção equivocada. O homem natural é como aquele rei da antiguidade, atado ao carro do seu vencedor. Foi preso nos seus vícios, no seu pecado, que o leva acorrentado. Em Deus, porém, nós aprendemos no vídeo 1, no vídeo 2, você pode assistir sobre a ideia de Deus, que com Deus não é assim. Deus tem uma direção própria e essa direção própria é absolutamente perfeita. Não há fora nada que lhe modifique a direção da sua vida. Há nele, ou seja, na sua própria pessoa, motivo e explicação para tudo quanto Deus faz. Deus e somente Deus se dirige a si mesmo numa perfeição absoluta. E assim nós concluímos no nosso último vídeo que Deus é um espírito pessoal, porque só Deus tem o poder de pensar, sentir, querer, e porque tem o poder de conhecer a si mesmo perfeitamente e de dirigir-se soberanamente. Os seus pensamentos são altíssimos, os seus sentimentos são puríssimos, a sua vontade é santíssima e o seu conhecimento de si mesmo é perfeitíssimo e a sua direção própria absoluta. Portanto, Deus é espírito pessoal perfeito. Vou repetir, Deus é espírito pessoal perfeito. Agora, nesse vídeo seguinte, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o caráter de Deus. E nós vamos ter a seguinte proposição. Deus é espírito perfeitamente bom. Além dele ser um espírito pessoal perfeito, Deus é, quanto ao seu caráter, um espírito perfeitamente bom. Ok? Essa é a segunda parte do nosso estudo sobre a ideia acerca de Deus, as definições acerca de Deus, o que trata do caráter de Deus. Uma definição do que é o caráter de Deus. Deus como perfeitamente bom. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que é o termo bom? O termo bom, quando empregado com referência a Deus, não esclarece, é claro, todas as coisas. Porque esse vocábulo já perdeu nos dias de hoje a força do seu significado, devido ao seu uso generalizado. Deus não é bom como o homem é bom. A bondade dele é outra, muito diferente. Certo jovem de qualidade, disse uma vez a Jesus: o termo bom, quando empregado com referência a Deus, não esclarece tudo. Quando o jovem disse a Jesus, ele disse: Jesus, só tu és bom. E Jesus, quando fez essa referência a Deus, quando nós estamos falando desse termo bom, quando empregado em referência a Deus, é claro, nós não temos a dimensão completa de tudo isso, porque esse vocábulo, como nós falamos, perdeu significação nos dias de hoje e se tornou muito generalizado. Deus não é bom como o homem é bom. A bondade dele é muito maior, é outra, é muito diferente. Esse jovem disse a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu dizendo: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Lucas 18, 18 a 19. E é nesse sentido que Jesus empregou essa palavra, e não no sentido em que usou o jovem, que vamos estudar o caráter de Deus. Bom como Deus não há ninguém. Esse termo bom, segundo a ideia de Jesus, fala de uma excelência moral elevada, muito além do que tudo quanto um coração bom aprova. Então, quando Jesus se refere à palavra bom, fazendo referência a Deus Pai, e claro, a Ele mesmo, porque Jesus também era e sempre será Deus, está falando dessa excelência moral elevada. Quando se aplica o termo bom a uma pessoa, não se faz referência a uma só qualidade, mas a todas as qualidades que ela possui. Da mesma maneira, quando o aplicamos a Deus, referimos-nos a todas as excelências morais
que se referem ao caráter de Deus. Não há entre os homens uma pessoa tão boa quanto deveria ser, mas assim não é com Deus, a quem atribuímos tudo aquilo que é bom. Todas as qualidades morais que podem exornar um espírito, adornar um espírito, existem em Deus. A sua bondade não se mistura com o mal, nem é susceptível, como nos homens, alguma falha. O bom em Deus é perfeito. Não há nada há de mais nem de menos em seu caráter. Deus não é bom para alguns e mal para outros. Ele é o mesmo para todos, em tudo, em todo o tempo. Na sua essência, na sua natureza, no seu coração, nos seus desejos, nos seus planos, nos seus atos, nos seus pensamentos mais íntimos. Enfim, Deus é bom em tudo. Você pode repetir comigo? Deus é bom em tudo. Então, os melhores homens, é claro, são raros. E não só raros, bons só em certas relações. Alguns são bons para com a sua família, outros são bons para com a sua pátria, outros são bons para os seus amigos. Deus, porém, é bom para todos, até mesmo para os seus inimigos, os pecadores. Partindo dessa mais alta ideia acerca de Deus, é que se pode fazer da bondade a mais elevada da raça humana, das qualidades da raça humana, que só existe, é claro, aqui no caso, bondade plena, completa, absoluta em Deus. E para alcançarmos essa ideia de bondade de Deus, porque é uma bondade que ultrapassa toda a imaginação humana, não há realmente comparação entre a bondade divina e a bondade humana. Antes sim, um frisante contraste, um contraste enorme, um abismo enorme, porque não há ninguém tão bom como Deus. Vou repetir, ninguém é tão bom como Deus. A ideia da bondade perfeita de Deus é o âmago, é o centro, é a espinha dorsal, é o axioma da revelação cristã. E tudo que o diabo quer é colocar em xeque a tua ideia acerca da bondade de Deus. No Velho Testamento, por exemplo, não transparece tanta bondade de Deus como no Novo Testamento, mas está ali, presente nos grandes feitos, nos atos, nas ações e nas maravilhas de Deus. Muitas vezes era necessário que Deus se revelasse de um modo imprevisto, às vezes até parece um tanto rude, né, ao povo da antiguidade, tal como, por exemplo, vemos no caso do dilúvio, mas na revelação cristã do Novo Testamento, depara-se-nos a manifestação suprema da bondade perfeita do Criador. A própria natureza nos ensina alguma coisa acerca da bondade de Deus. É, porém, na vida, no caráter, na morte de Jesus, que temos nela a expressão máxima, a expressão mais sublime e gloriosa de que Deus é muitíssimo bom. Só na vida é que se pode revelar completamente o caráter de Deus. Quem, pois, quiser saber se Deus é bom ou não, deve acompanhar Jesus em seus sofrimentos, em seus trabalhos, em sua vida, em sua obra, em seu sacrifício, e deve procurar compreender a razão de sua morte, da glória da sua ressurreição, porque só em Jesus é que temos plenamente revelada a bondade perfeita de Deus. Vou repetir, só em Jesus é que temos plenamente revelada a bondade perfeita de Deus. Conforme escreve Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus recomenda o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando se diz que alguém é bom, exprime-se, é claro, tudo o que é possível a seu respeito, as qualidades dessa pessoa, porque o termo bom inclui todas as qualidades boas, todos os nobres predicados de um caráter humano. Dizer que uma pessoa é boa é dizer tudo numa só palavra, é tecer o mais belo elogio. Assim é quando aplicamos o termo bom com referência a Deus. É claro, nem se compara com o ser humano. Dizer que ele é bom é dizer tudo o que há de sublime a respeito do caráter de Deus. É resumir todas as suas qualidades, todos os seus predicados, numa só palavra. Deus é bom.
porque possui todas as qualidades boas, e nele está boas qualidades que atingem o mais alto grau de perfeição. Deus não pode ser melhor do que é, nem é possível imaginar-se outra bondade mais sublime, maior, mais extraordinária do que a sua. É Ele, sim, o ser, a pessoa ideal, o excelso padrão de toda a excelência moral, porque Deus é bom e como Deus, ninguém assim jamais será. Amém? Então, no vídeo seguinte, nós vamos falar sobre a relação de Deus para com o universo. Um Deus que cria, um Deus que sustenta, um Deus que governa todas as coisas. Continue conosco nesses vídeos, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.